Boa noite, graça e paz. Pela graça de Deus, estamos nós mais uma vez aqui para compartilhar a palavra santa do nosso Deus. Mateus 23, segunda parte. Já estudamos uma introdução na semana passada desse assunto e hoje estamos voltando para concluir Mateus 23. Eu dei o título aí de A Religião Falida que originou e trouxe a igreja, o nascimento da igreja cristã. Então, a gente vai concluir esse assunto hoje. E no capítulo 23, por que eu digo falência da igreja, da religião judaica na época? Porque Jesus, ele, ele, ele denuncia a falsidade da religião, da liderança religiosa, desses dias que antecedia a sua morte e a sua ressurreição. Mateus 23. Na semana passada a gente já viu uma introdução sobre esse assunto. E hoje eu vou dar de início uma rápida passada a base que nós já vimos na semana passada e vamos ver se a gente conclui. Meus queridos, eu estava falando com o pessoal aqui da live que essa mensagem de Jesus denunciando a falsidade da religião, da religiosidade, do judaísmo, tem tudo a ver com a hipocrisia e a falsidade também da igreja cristã em nossos dias. Infelizmente, a gente vai ver aqui que as coisas que Jesus denuncia aqui, a gente vai ver que estamos vendo, olhando, contemplando e vivendo em nossos dias. Mas, primeiro, deixa eu falar alguma coisa do contexto histórico desse capítulo 23. Jesus está falando com os líderes religiosos da religião judaica. E ele começa falando aí de escribas e fariseus, que era a liderança judaica da igreja. E quem eram os escribas? Os escribas eram os especialistas na lei de Deus. Eles tinham a função na religião judaica de copiar as escrituras, escrever as escrituras, interpretar a lei de Deus e ensinar o povo. Portanto, era a liderança treinada, preparada para ensinar, transmitir a palavra de Deus ao povo. Portanto, comparando em nossos dias, seria a liderança da igreja cristã. Aí nós temos na igreja católica papa, padre, nós temos na igreja evangélica bispo, apóstolo, pastores e por aí vai. A liderança religiosa. Era esse povo que Jesus estava falando. E os escribas eram os que tinham obrigação, eram os teólogos que tinham que escrever a palavra, copiar a palavra, interpretar a palavra e ensinar o povo. Os fariseus eram um grupo religioso extremamente rigoroso na observância da lei de Deus. Então, escriba e fariseus era a nata da religião judaica. Característica deles, grande conhecimento das escrituras, mas tinham forte legalismo e valorização das tradições humanas. O forte deles era o legalismo religioso, não era mais Deus, não era mais a vontade de Deus, era mais o legalismo, as doutrinas que eles tinham construído durante séculos na religião judaica e que agora era mais importante do que a lei de Deus e mais importante do que o próprio Deus. Valorização das tradições humanas. Jesus reconheceu que eles ocupavam posição legítima de ensino, mas denunciou a hipocrisia que eles viviam. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Então está aí esse primeiro Mateus 23, 2, Jesus falando para quem que ele está endereçando esta mensagem. Ou seja, o problema não era a falta de conhecimento da lei de Deus, mas era corrupção do coração. Era um coração que conhecia a palavra a fundo, sabia explicar, mas não praticava. E o primeiro pecado que Jesus denunciou aí, a gente já viu a semana passada, era exatamente isso. Era
conhecer, ensinar, mas não praticar. Irmãos, esse era o primeiro grave pecado. Conheciam tudo sobre Bíblia, tudo sobre a lei de Deus, mas não praticavam. E versículo Mateus 23, 3. Dizem, mas não fazem. Ensinam, mas não praticam. Meus queridos, essa era a característica da liderança religiosa. Então, a primeira denúncia de Jesus de hipocrisia é que sabiam de tudo sobre Deus, ensinavam tudo, mas não praticavam, não viviam aquilo que ensinavam, que sabiam e que conheciam sobre Deus. Ou seja, era uma liderança religiosa que possuía conhecimento intelectual da lei de Deus, da palavra de Deus, mas não obedecia à palavra. Conhecia, mas não obedecia. Essa é uma das maiores tragédias espirituais. Conhecer a verdade sem viver a verdade. Essa é uma das piores tragédias na vida de uma nação, de um povo, de uma família, de uma pessoa, de uma igreja. Conhecer a verdade, mas não viver a verdade. Isso é muito grave. Porque a pessoa que não conhece ainda diz, não, fulano não pratica porque não conhece. Mas conhecer a verdade e não viver a verdade, o apóstolo Pedro, nas suas cartas, depois Hebreus também fala disso, que diz que é pior, é melhor que não tivesse conhecimento da verdade, da palavra de Deus, do que conhecer e não praticar. Por quê? Porque aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Ou seja, religião intelectual sem transformação espiritual, irmãos, não funciona. A Bíblia, a palavra de Deus, a lei de Deus, a vinda de Jesus, a sua morte na cruz, todo o processo de salvação que começa lá no Velho Testamento com a lei de Deus, depois é concluído com a morte de Cristo na cruz. Esse processo de salvação é para mudar a vida do pecador, é para fazer ele uma nova criatura. E se o Evangelho e se a palavra de Deus não faz isso, estamos perdendo o nosso tempo. Então, os fariseus tinham a primeira coisa, conhecimento intelectual, mas não tinham transformação espiritual. Esse é o problema de hoje também. Esse é o problema de hoje também. Conhecimento da palavra, mas não se pratica a palavra. E trazendo para hoje, o que acontece hoje? Como é que a gente vê hoje isso na igreja? Primeiro, líderes que ensinam e pregam a palavra de Deus, ensinam santidade, ensinam os princípios, mas eles mesmos vivem no pecado. Igrejas que pregam a palavra, pregam o amor de Deus, mas vivem brigando e em rivalidade. Cristãos que conhecem a Bíblia, mas não vivem e nem praticam os seus princípios. Isso é trazendo para a prática, para hoje, o que estava acontecendo com a igreja judaica naquela época. Jesus ensinou que a autoridade espiritual nasce de coerência entre a vida que a pessoa vive e a mensagem que prega. Jesus falou, conhecereis que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros e se vocês guardarem a minha palavra. Portanto, discípulo de Jesus, cristianismo, cristão, é aquele que não só conhece a palavra, mas pratica a palavra de Deus. Segundo pecado de Jesus. Aliás, o segundo nós já vimos, né? Dizem e não praticam. Não, o primeiro pecado é dizem e não pratica. Segundo pecado, legalismo e opressão. Está no versículo 23, capítulo 23, 4. Atavam fardos pesados e difíceis de carregar, colocavam o fardo nas costas dos outros, mas nem eles mesmos mexiam com o dedo. Ou seja, um monte de regra na religião, um monte de formalismo, um monte de coisa onde boa parte dessas coisas não tinha base bíblica, criavam doutrina, criavam regra. A tradição judaica diz que os judeus tinham 613 mandamentos. Eles pegaram 10 mandamentos e criaram 600 e poucos mandamentos para o povo. Mas Jesus está dizendo que eles faziam um fardo pesado, difícil de carregar, colocavam nas costas dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo moviam. Irmãos, o que é isso na prática?
a religião, quando se afasta de Deus e da palavra de Deus, ela perde o centro que é Deus, ela se transforma num sistema de controle, de legalismo, um moralismo sem a graça de Deus. Ou seja, as pessoas se esforçando através da carne, através da religião, para se transformar. Parecendo as pessoas aí do mundo que ensinam boas maneiras e filosofias e várias coisas aí fora para as pessoas mudarem, melhorarem. Tem várias coisas, psicologia, várias ciências aí que ajudam o ser humano a melhorar. Mas a Bíblia não está falando de melhora. Deus está falando de novo nascimento, de morrer o velho homem que não presta. O velho homem não. Jesus falou para Nicodemo: o velho homem não entra no céu, não entra no reino de Deus, tem que nascer de novo. Tem que morrer o velho homem e nascer uma nova criatura. Portanto, irmãos, não é mandamento fabricado por religião que vai transformar o pecador. O Evangelho é o poder de Deus, é algo sobrenatural que transforma o pecador numa nova criatura. Portanto, religião que se afasta de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, se transforma em legalismo, em sistema de controle e que, em vez de transformar, oprime as pessoas. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta e transforma o pecador? A religião? As regras? Não, Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Aplicando para hoje, o legalismo aparece hoje quando regras humanas são colocadas acima da Bíblia, doutrinas humanas são colocadas acima da Bíblia. E a gente vê aí, cada religião, ou quase todas, cada um com suas regras, e uma divergindo da outra, e uma dizendo que a outra está perdida, que o outro está salvo. Muita coisa não tem a ver com a Bíblia, é coisa criada pelos homens. E é isso que Jesus está mostrando aqui. É quando regras humanas são colocadas acima da palavra de Deus. Líderes que procuram controlar a vida das pessoas. Tradições humanas que substituem o Evangelho. Então, esse era o segundo pecado que Jesus está denunciando aí no versículo 23:4, legalismo e opressão religiosa. Agora, terceiro pecado, religião de aparência, faz todas as coisas para serem vistas pelos homens. Mateus 23:5. Botava uma roupa diferente, um traje exterior diferente, para que as pessoas olhem e falem: ó, esse aí é crente. E nossos dias tem assim também. Gente querendo apresentar religiosidade, mudança de vida, cristianismo, através de aparência exterior. Roupa e outras coisas mais, usos e costumes, coisas exteriores. Não quer dizer que cristão deve viver de qualquer jeito, copiando o mundo no exterior. Não. A igreja cristã hoje ela tem dois extremos. Aqueles que falam que pegam o versículo sem santidade ninguém verá o Senhor e prega um monte de doutrina externa, de usos e costume, e tenta passar uma santidade através de usos e costume, de aparência exterior, mas o coração e o interior está todo apodrecido, está parecendo um sepulcro caiado, que Jesus vai falar daqui a pouco. Por fora maravilhoso, bonito. Todo túmulo de gente rica por fora é bonita, é maravilhosa, às vezes tem até pedra preciosa, mas por dentro tem defunto, tem coisa podre. Então, queridos, religião de aparência. Por fora, camarada bonito, terno, roupa bonita, todo mundo maravilhoso, Bíblia na mão. Mas quando vai se ver o estilo de vida que estão vivendo, como é que está o casamento, como é que estão os negócios, como é que está a família, como é que está a verdade, como é que está, enfim, todos os princípios. É um desastre. É o que os fariseus faziam. Roupa bonita, franja nas vestes, aparência exterior. Um monte de simbolismo religioso visível, para aparentar que eram diferentes dos outros. Mas o restante, o coração, igualzinho aos outros. A mesma coisa, uma língua que não tem o que, só fala o que não deve falar, conduta, não ama, não perdoa, não se preocupa com o outro. Era isso que Jesus estava denunciando. 1 Samuel 16:7 está escrito assim: o homem vê o exterior, mas Deus olha o coração.
Tem gente que pega esse texto aí para dizer, ó, está escrito que Deus vê ao coração. Então vamos se preocupar com o interior, e o exterior não tem problema, pode viver de qualquer jeito no exterior, vamos procurar ter santidade no interior. Não, a Bíblia diz lá no Novo Testamento, o vosso corpo, alma, espírito, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de Cristo. Precisamos conservar o nosso interior, uma vida santa no coração, uma vida separada do pecado no coração, mas também uma vida exterior, é as duas coisas. O que não pode é um extremo de um lado e nem um extremo do outro lado. A aparência religiosa que pode aparentar hoje espiritualidade exibicionista, religiosidade nas redes sociais, culto à imagem de líderes, tudo isso é aparência exterior, religiosidade exterior. Quarto pecado, amor ao poder religioso. Jesus falou que os fariseus gostavam dos primeiros lugares, de estar se aparecendo na mídia da época, aparecendo em tudo quanto é canto, para tentar passar para todo mundo que eles eram os representantes de Deus na terra, os homens de Deus na terra. Só que quando ia olhar para o estilo de vida, não coadunava, não batia com o estilo de vida dos filhos de Deus. Portanto, o que eles buscavam? Honra, título e reconhecimento público. A liderança espiritual transformada em instrumento de poder. Jesus ensinou que no reino de Deus não é honra, não é título, não é reconhecimento público. Jesus diz que quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Marcos 10, 44. Irmãos, a liderança religiosa da época fazia de tudo para aparentar que era líder religioso. A gente vê hoje uma liderança na igreja, seja nas redes sociais, seja na igreja, seja nos lugares públicos, procurando aparentar que são pastores, líderes, homens de Deus e mulheres de Deus, mas é só aparência. Quando a gente vai ver o testemunho, o estilo de vida, o comportamento em todos os aspectos, não bate, não confere. E Jesus está dizendo, quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Portanto, a base do evangelho não é ser servido, é servir, não é ser honrado, não é ter título, não é ter reconhecimento público, é servir, é estar a serviço, porque Jesus falou, o Filho do Homem veio não para servir, não para ser servido, mas para servir. O que isso representa hoje na igreja atual? Gente que constrói impérios, líderes que constroem impérios para poder se aparecer, seja financeiramente, seja para se tornar conhecido no Brasil e no mundo. Líderes que disputam autoridade e brigam entre eles por poder e por autoridade. Pessoas que tratam a igreja como uma propriedade, como uma empresa, como uma indústria. Certo pecado. Jesus falou que os líderes da igreja da época fechavam o reino dos céus, versículo 13 de Mateus 23. Vocês fecham o reino dos céus, vocês não entram e nem deixam os outros entrar. É isso que Jesus está falando aí. Por que eles fechavam o reino dos céus e nem entrava e nem deixava os outros entrarem? Por quê? Porque, primeiro, não praticavam. Ensinavam, mas não praticavam. E daí formavam pessoas, seguidores, que seguiam a Deus do jeito deles também. Na igreja, fazendo todas as regras da igreja, mas não fazendo a vontade de Deus, não vivendo a palavra de Deus. Portanto, eles não entravam no céu porque não estavam praticando a palavra de Deus. Estavam pecando e contrariando Deus. Portanto, não iam entrar no céu. E quem estava seguindo eles também não ia entrar no céu, porque estava vivendo o mesmo estilo de vida. Além disso, o mau exemplo, o escândalo. Quantas pessoas que se escandalizavam com eles pelo estilo de vida, porque pregavam uma religiosidade e o estilo de vida era pior do que a pessoa que estava no mundo que não conhecia nada de Deus. E hoje não é diferente, queridos, hoje não é diferente. Então, é isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Sétimo pecado, convertiam as pessoas a um sistema religioso e não a Deus. Convertiam as pessoas à igreja deles, à religião deles, mas não a Deus. E Jesus está dizendo, Mateus 23, 15, e em razão disso, vocês tornam essas pessoas
filho do inferno 2 vezes mais. Jesus está falando que esse tipo de religiosidade falsa, que leva as pessoas apenas a converter a igreja e as doutrinas da igreja, e não a Deus, elas estão tornando as pessoas 2 vezes pior do que quando estavam no mundo. Olha que coisa séria. Vocês estão fazendo as pessoas 2 vezes pior, filho do inferno 2 vezes mais. Vocês fazem um prosélito pelo mundo, sai fazendo campanha pelo mundo inteiro, dizendo que está pregando o evangelho, que está ensinando a religião de Deus, que está pregando a palavra de Deus. Só que, em vez de converter as pessoas a Deus, vocês estão convertendo a religião. E a religião de vocês é falsa e hipócrita. Não está ensinando ninguém a andar com Deus. Portanto, vocês estão fazendo as pessoas se tornarem 2 vezes mais filho do inferno. Olha que coisa séria, queridos. Portanto, farisaísmo, eles convertiam as pessoas ao farisaísmo, à falsidade, à hipocrisia, à tradição humana e a um sistema religioso, mas não convertiam, não levavam as pessoas a se converterem realmente a Deus. Portanto, existe uma diferença brutal entre converter alguém a Cristo e converter alguém a uma religião. O 8º pecado está no versículo 23, davam o dízimo da hortelã e oferta, jejuavam, estavam todo dia na igreja, mas negligenciavam os princípios mais importantes de Deus, que é justiça, misericórdia e fidelidade. Ou seja, uma religião que aparentemente estava fazendo a vontade de Deus, dízimo, oferta, todo mundo na igreja, orando, e essa coisa toda, essa religiosidade toda, mas na prática, nada de justiça, nada de misericórdia, nada de amor ao próximo, nada. Ou seja, apenas rituais. Meus irmãos, o que é justiça? O que é misericórdia? E o que é fidelidade, que Jesus fala que são princípios básicos da lei? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é justiça à luz de Deus? O que é verdade à luz de Deus? O que é honestidade à luz de Deus? Queridos, não é um evangelho teórico, é um evangelho que vive a justiça de Deus. A justiça de Deus é tá certo, tá errado, é bom, é mal, é do meu próximo, não posso pegar, não posso me apropriar de nada que é do meu próximo. Tenho que trabalhar e viver do suor do meu rosto e não do suor do rosto do meu próximo. Quantas pessoas dentro da igreja vivendo do suor do rosto dos outros? Seja líderes que recebem salários e não trabalham, não honram, não cuidam do povo e recebem salários enormes da igreja e não estão cuidando, estão investindo, construindo empresa, construindo impérios enormes no Brasil e fora do Brasil. Cadê a justiça? O que é de Deus é de Deus. Você está a serviço de Deus, o dinheiro da igreja, as coisas da igreja é para Deus, não é de líder nenhum, e não é de pastor nenhum, e não é de igreja nenhuma, é de Deus, é para a obra de Deus, é para o povo. Cadê a justiça? E cadê a justiça do povo cristão? Quantos dependendo, vivendo do suor do rosto, preguiçosos, não querem trabalhar e se encostam, querendo ajuda da igreja, bolsa da igreja, bolsa do Estado, não querem trabalhar. Irmãos, isso não é justiça, isso é injustiça. Então não adianta estar na igreja dizendo que está dando dízimo, está fazendo culto, está orando, está jejuando, mas os princípios fundamentais da lei de Deus, que é justiça, verdade, honestidade, trabalho, honra, amor ao próximo, cuidar daqueles que realmente precisam. Nono pecado, sepulcro caiado. Por fora, bonito, Mateus 23:27. Vocês são sepulcro caiado, Jesus falou. Por fora, bonitos. Por dentro, corpos, ossos, cadáveres, tudo podre por dentro. Queridos, na cultura da religião judaica, os túmulos eram pintados de branco eles diziam para evitar contaminação ritual. Por fora eram limpos, por dentro cheio de ossos ou cheio de morte. Jesus mostra essa imagem para demonstrar que a aparência de santidade exterior com corrupção interior não adianta nada.
Não adianta, por fora belo e maravilhoso, por dentro totalmente podre. E por último, uma religião hipócrita que levou Jesus à cruz. Uma religião hipócrita que rejeitou Jesus. Jesus nasce na manjedoura, ninguém deu atenção para Jesus. Quando Jesus cresce e começa a pregar e ensinar, é desprezado, é zombado, passa 3 anos e meio de ministério sendo perseguido e zombado, principalmente pela liderança religiosa. Quem levou Jesus à cruz? Sacerdotes, fariseus e escriba convenceram o povo romano e o governo romano para prenderem Jesus e matarem Jesus. Portanto, aqui tem uma coisa interessante. A religião, quando ela fica corrompida, ela se torna inimiga de Deus. Preste atenção nisso. Religião, quando ela se corrompe, em vez de ela estar a serviço de Deus, ela se torna inimiga de Deus. O que aconteceu com esse povo? Anos 70 foram totalmente destruídos, o templo de Deus, onde eles cultuavam, foi queimado, destruído, e ficaram quase 2000 anos sem pátria. Judeu foi tratado por Deus durante 1948 anos, só voltaram para a Palestina agora em 1948, quase 2000 anos depois, por viverem uma religiosidade hipócrita, falsa, que não levava a palavra de Deus a sério, que não creu na revelação de Deus, que não aceitou Jesus e que rejeitou Jesus. Mas e a igreja agora no Novo Testamento? Paulo fala lá em Romanos, capítulo 11, ele faz uma comparação entre o judeu e a igreja. E ele fala que o judeu é o ramo natural e a igreja o judeu é a oliveira, ramo natural, e o Israel, e a igreja é o ramo enxertado. A oliveira, a videira é Jesus. O tronco é o judeu, e os galhos é a igreja. E daí Paulo fala, não te glories contra os ramos, porque Romanos 11, versículo 18, e 11, 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais e cortou a eles, não poupará a ti também, falando para a igreja. Portanto, olhando para a situação do povo judeu e para a religião falsa que eles estavam vivendo na época deles, é uma mensagem de advertência e alerta para todos nós que estamos vivendo no tempo presente. Irmãos, concluindo, fazendo um paralelo agora com o cristianismo atual, a igreja no Brasil e no mundo atualmente, marcada, muitas delas, escândalos financeiros e morais, manipulação, engano e manipulação espiritual, engano, exploração dos fiéis, liderança corrupta, evangelho distorcido e falso, e religiosidade sem transformação de vida, sem novo nascimento. Jesus disse que pelos frutos a gente conhece quem é dele e quem não é dele. Mateus 7,16. É pelos frutos, não é pela aparência, é pelos frutos. E aonde que a Bíblia fala de fruto? A Bíblia fala de fruto em Gálatas 5, 19 a 22. O Gálatas 5, do 19 a 21, vai falar dos frutos do velho homem. E a gente vai ver lá que é só coisa ruim. Briga, ódio, ira, prostituição, tudo quanto é tipo de pecado. E a gente vai ver que o fruto do Espírito é paz, amor, bondade, misericórdia, santidade e por aí vai. Eu concluo dizendo a vocês, veja os frutos em Gálatas 5, 21 e 19, Gálatas 5, 19 a 22. Veja primeiro os frutos do velho homem, que não nasceu de novo, que é aquele que está dentro da igreja, mas continua vivendo o velho homem. E veja o novo homem, na parte final do 22 e 23, falando dos frutos do novo homem. E faça uma análise da sua vida, como é que você tem vivido, como que nós temos vivido. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado por falar ao meu e ao nosso coração. Eu peço, Santo Espírito, que cada um que estiver ouvindo, for ouvir essa palavra no futuro, seja tocado, despertado, incomodado, que precisamos acordar e despertar, porque assim como
a religião, o cristianismo da época que o Senhor chegou na terra não te agradou e foi reprovado. Senhor, o Senhor mostra lá em Apocalipse que é a igreja do tempo do fim também, e comparando, fazendo um paralelo dos pecados que o Senhor denunciou aqui do povo judeu, e fazendo um paralelo com a igreja, nós não estamos diferentes, Senhor. Eu oro por mim, eu oro pelos irmãos que estão aqui na live, e eu oro por todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Pai, nos perdoa. Pai, nos incomoda. Pai, nos inquieta, nos traz de volta para a Tua presença, nos traz de volta para a Tua palavra, nos traz de volta para a verdade. Não podemos ser pessoas que conhecem a verdade e vivem no engano, e vivem no pecado, e vivem na mentira, e vivem como o mundo vive. Senhor, o Senhor disse que o velho homem não entra no céu, somente o novo homem, parecido com Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Santo Espírito, vem nos tocar, vem nos transformar. Nós sabemos que também não basta conhecer, não basta saber a Bíblia de cor, é preciso ter consciência que só o Espírito Santo nos convence, só o Espírito Santo nos transforma. A palavra é como um espelho para mostrar a nossa situação, mas o Espírito Santo é o poder de Deus que pode mudar o pecador, transformar a nossa vida e fazer de nós uma nova criatura. E mais que isso, fazer com que vivamos nesse mundo a cada dia como novas criaturas em Deus. Eu oro por cada um de nós, eu oro por cada irmão, por cada família aqui. Eu oro pela igreja no Brasil. Nos ajude, nos desperte, nos incomode, em nome de Jesus. Amém e amém.